Bom, boa tarde, essa é a monitoria do dia 14/2 de cálculo numérico, que a gente vai falar sobre o método de Newton e o método quasi-Newton para resolver um sistema não linear, né? Bom, a gente vai fazer uma revisãozinha sobre o que é o método de Newton e o que é o método de quasi-Newton e um exercício que eu consegui achar de método de Newton. Sobre o método de quasi-Newton, eu não consegui achar nenhum exercício. Vale lembrar, eu não estudei essa parte de sistemas não lineares, então eu não lembro tudo certinho sobre. Mas a gente vai tentar dar uma revisada aqui sobre, né? Ver como funciona. Bom, vamos começar aqui pelo método de Newton. O método de Newton, ele vai ter uma equação parecido com o método de Newton para a gente fazer zero de função. Essa função é descrita aqui nessa equação, tá? Então, o método de Newton tem essa equação aqui, que vai ser xk mais 1, isso aqui representando o x que eu quero descobrir, vai ser o x da iteração, da última iteração que eu fiz, né? Ou da iteração que eu tenho. E aqui a gente tem um negócio. Esse f aqui, ele vai ser os valores do sistema. Então, o que acontece? A gente vai ter um sistema que vai ser chamado de f e vai ser descrito. Eu vou dar o exemplo do 2 por 2 aqui, porque é o mais simples, mas vocês conseguem passar isso para 3 por 3 tranquilamente. Eu tenho um f aqui que vai ter uma função 1 aqui e uma função 2 aqui. Essa função 1, essa função 2 também, ela vai ser composta por um x1 e um x2. No caso do 2 por 2, do 3 por 3 fica x2, x1, x2, x3. Então, aqui vai ser o x1 e o x2, né? As duas. E eu vou pegar esse valor de x aqui, que eu já tenho, que vai ser um vetor inicial, ou os valores da interação passada, e vou jogar nessas funções aqui, ver quais os valores que saem, e esses vão dar os valores do meu vetor f, que vai ser alguma coisa aqui e alguma coisa aqui embaixo. E esse aqui vai ser o meu vetor f, tá? Que eu vou multiplicar com esse carinha aqui, que é o nosso inverso da jacobiana. O inverso jacobiano, não sei. Eu acho que é jacobiana. Bom, para relembrar a memória de vocês, o jacobiano, né? A matriz jacobiana, ela é dada pela função. Eu escolho uma das funções, no caso vai ser a função 1 na primeira linha e a função 2 na segunda linha. E eu vou fazer a derivada parcial de acordo com cada variável que eu tenho. Então, eu vou derivar a função 1 com a primeira variável, depois a função 1 com a segunda variável, e assim por diante se tivesse mais variáveis. Depois, na linha de baixo, a função 2 com a primeira variável, aí depois a função 2 com a segunda variável, e assim por diante se tivesse mais variáveis. Nesse nosso caso aqui, não tem, né? Só esses dois aqui, no caso 2 por 2. Bom, beleza. E iterativamente, como é que vai funcionar? Bom, vai ser, como eu disse, a gente vai começar com um vetor inicial, né, que vai ser dado. Esse vetor inicial aqui eu acredito que ele vai ser dado pela questão, né. Eu vou achar o vetor do sistema em relação aos valores que foi dado no vetor inicial e a jacobiana também com relação aos valores que foram dados no vetor inicial. Depois eu vou calcular a inversa da jacobiana. Vou aplicar naquela equação que eu chamei de 1, que é essa equação aqui de cima, ó. Essa equação aqui de cima, eu dei o nome dela de 1, como vocês podem ver aqui do lado. Então, eu vou usar essa equação 1 aqui. E quando eu vou achar x1. Eu botei x1 aqui, mas pode ser xk para qualquer, seja k qualquer interação. É o x da interação seguinte, que vai ser a minha solução. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, né? Deixa eu abrir o gabarito aqui rapidinho, só para ter certeza de que eu não estou fazendo nada errado. Cadê? Aqui, achei. Beleza. Então, o que essa questão aqui diz pra gente, né? Eu vou botar de roxo. Bom, resolva o seguinte sistema não linear, utilizando o método de Newton com x0, 2 e 1. Então, ele deu pra gente o nosso vetor inicial aqui, certo? Esse aqui vai ser o nosso vetor
inicial, que vai ser o x0 é igual a 2 e 1. Vocês podem botar nessa forma de matriz aqui ou na forma entre parênteses, tanto faz, tá? É a mesma coisa, o que importa é vocês entenderem que esse aqui é o vetor inicial. Eu vou botar igual tá aqui na questão para não confundir. Então, temos aqui o nosso vetor inicial 2 e 1. Então, o que isso aqui quer dizer? Ele vai dizer que o meu x1 da minha iteração 0 vai ser 2 e o meu x2 da minha iteração 0 vai ser 1. Beleza. Então, agora eu vou aplicar na função. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai usar o f de x0. A gente tem que achar o valor do vetor do sistema, né? Eu tenho que, se eu substituir esse x1 aqui igual a 2 nessa primeira equação e o x2 zero também nessa primeira equação, eu vou ter 2 mais 1 menos 3. E isso daqui é igual a 0. Fazendo o mesmo para a segunda equação aqui, eu vou ter 4 mais 1 menos 9, que vai dar 5 e menos 4. Deixa eu ver se é isso. Cadê? Então, eu tenho aqui o meu vetor do sistema, meu f, né? Como 0 e menos 4. E o nosso jacobiano, como ele vai ser? Bom, primeiro, a gente vai ter que achar o jacobiano desse sistema aqui, né? A matriz jacobiana desse sistema. Que vai ser... Eita, tá tendo um testinho do Yuri agora. Mas, enfim. Que vai ser... Cadê? Não, é aqui. Ah, ok, eu tenho que fazer... Desculpa, eu tenho que calcular aqui. Bom, vamos lá. Vamos calcular aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa primeira função aqui e vai derivar com relação a toda variável. Então, primeiro eu vou fazer essa função aqui de cima, a derivada em relação a x1. Eu só tenho o x1 aqui em cima. Tá vendo? Só um aqui. O resto, nenhum depende de x1. Então, isso aqui tudo vai ser uma constante, vai ficar 0 quando eu derivar. E esse x1 aqui vai sobrar só 1. Fazendo a mesma coisa agora, utilizando a variável 2, a minha variável x2, vai ser a mesma coisa. Porque x1 e menos 3 não dependem de x2, são constantes. Então, vai ser 1 também, porque eu só tenho o 1 do x2 aqui. Agora, para x2, para a função 2, quer dizer, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que derivar essa função aqui em relação a cada variável. Então, derivando em relação a x1, eu vou ter 2x1. Por quê? Porque eu tenho x1 ao quadrado aqui e mais nada dependendo de x1. O x2 vai ser a mesma história, 2x2. De novo, não tenho nada dependendo de x2, a não ser o x2 ao quadrado aqui. Então, esse daqui é o meu jacobiano, certo? Quando eu substituir o vetor inicial, eu vou ter na primeira linha 1, esses valores aqui eles não dependem de do vetor inicial, eles vão ser sempre 1. Só que aqui embaixo, na segunda linha, eu vou ter 2 vezes o x1 da primeira iteração, no caso do vetor inicial, vai ser 2, então fica 4. E 2 vezes x2, que é o x2 do vetor inicial, vai ser 2. Então, eu tenho aqui a minha jacobiana, 1, 1, 4, 2, e o meu vetor do sistema, 0, menos 4. Com isso, eu posso jogar na fórmula. A fórmula que diz... Opa, não. Antes, eu tenho que achar a inversa do jacobiano. Então, como que vai ficar a inversa desse x0 aqui? Bom, a gente pode fazer esse aqui pelo determinante, que vai ser 1 sobre o determinante, 1 sobre det j, vezes... Deixa eu ver se está certo aqui. Aí, bom, a gente pode usar o determinante. Como é que vai ser aqui? 1 vezes det j menos 2. Aí aqui fica menos 1, aqui fica menos 4 e aqui fica 2, né? Não, aqui fica 1. Ah, não, aqui fica
2. Isso eu tô partindo daquela fórmula lá, de que se eu tenho uma matriz A, vou botar de outra cor, vou botar de verde aqui. Essa fórmula aqui, deixa eu botar ela vem dessa negócio aqui. Parte da fórmula seguinte: se eu tenho uma matriz A, que é composta pelos valores A, B, C e D, a inversa de A vai ser 1 sobre o determinante de A, det A, vezes a matriz seguinte, D, menos B, menos C e A. É essa fórmula aqui que foi utilizada, tá? Esse determinante de A aqui, a gente pode melhorar mais ainda essa fórmula. Esse determinante de A, como é que é o determinante da matriz 2 por 2? É você multiplicar a diagonal principal e a outra diagonal. É você multiplicar as diagonais, né? Você multiplica os valores da diagonais e faz a diferença das duas. Então vai ser 1 sobre... Peraí, tem alguém me ligando. Ah, não é nada não. AD, 1 sobre AD, menos BC. Vezes aquela matriz lá que a gente tem. D, menos B, menos C e A. Então, beleza. Agora eu posso calcular aqui a minha inversa da minha jacobiana. Vamos botar aqui embaixo. Pronto. Então, vamos calcular primeiro o determinante aqui, né? Vai ser 1 vezes 2. 1 sobre 1 vezes 2 vai ser 2. 4 vezes 1 vai ser 4. Então, menos 4 aqui. E a jacobiana aqui. 2 menos 1. Menos 4 e 1. Então, aqui eu vou ter menos 1 meio. Porque fica menos 2 aqui em cima. Certo? 2 menos 1. Menos 4 e 1. Quando eu fizer isso daqui, eu vou ter que o meu jacobiano vale menos 1, 0,5, 2 e menos 0,5. Ok. Agora... Eita, aqui tem nos próximos capítulos. Vamos ter a nossa x1. A gente vai usar a fórmula 1 lá, tá? Essa fórmula aqui. Então a gente vai ter que o nosso x1 vai ser o x0, né? Tá certo isso aqui? 2 e 1. O meu vetor x0, 2 e 1, mais a inversa da jacobiana, que é esse aqui que a gente acabou de calcular, menos 1, 0,5, 2, menos 0,5, vezes o vetor que a gente calculou lá em cima, que é o vetor do sistema, que é 0 e menos 4. 0 e menos 4. Com isso, a gente vai ter que 2 e 1 vai somar. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou ter menos 2 e 2. Multiplicaçãozinha simples de matriz, né? A gente vai multiplicar linha, coluna, linha, coluna. Aqui fica o menos 2 com 0, 0. O 0,5 com o menos 4 fica menos 2, por isso eu tenho menos 2 aqui em cima. O 2 com o 0, 0. E o menos 5, menos 0,5 com o menos 4 fica 2, por isso eu tenho 2 aqui embaixo. Quando eu somar isso, eu vou ter 0 e 3. E essa aqui é a nossa primeira iteração. O que acontece é o seguinte, quando eu vou fazer a... Deixa eu botar essa parte aqui um pouquinho mais para baixo, peraí. Quando eu for fazer a minha segunda iteração, o meu x2, primeiro eu vou ter que calcular o f de x1, né? Vou ter que calcular o f de x1. E quando eu for calcular o f de x1, esse resultado aqui vai ser... Vamos voltar aqui, qual que é o f? 0, 3, menos 3. E embaixo ficou 0, mais 3 ao quadrado, menos 9. Isso aqui vai zerar, tá certo?
Porque menos 3 com menos 3 zera, 3 ao quadrado fica 9, menos 9, 0. Isso aqui vai zerar. Então quer dizer que esse daqui é a minha solução. 0 menos 3 é a minha solução. Porque quando eu for fazer a minha x2 lá, a minha segunda interação, né? Eu vou pegar o x1 e eu vou somar com o vetor inverso da jacobiana e o vetor do sistema. Só que o vetor do sistema de x1 é 0 e 0. Então, isso aqui é 0. Porque o f de x1 aqui é 0. Então, esse aqui é 0, zera tudo. Isso aqui faz com que o x2 seja igual ao x1. E se o x2 é igual a x1, quando eu for fazer o x3, eu vou usar o x2. E vai zerar da mesma forma, porque vai ser o mesmo vetor. O f ele vai continuar sendo 0. E assim em diante. Então, a gente tem que a solução aqui é 0,3. Bem tranquilo. Beleza. Alguma dúvida com relação a isso? Deixa eu ver aqui no Meet, ver se tem alguma dúvida. Nessa monitoria, eu vi que você mandou o seu nome aqui. Nessa monitoria aqui eu não tô considerando a presença, tá? Porque não, ela não conta a presença. Bom, deixa eu ver se alguém tem aqui no Discord alguma dúvida. Não. Ok. Tranquilo. Então, vamos agora ver o método Quasi-Newton. O método Quasi-Newton, basicamente o que ele faz é que ele vai evitar o cálculo do inverso do jacobiano. Ele vai fazer uma estratégiazinha para evitar o cálculo disso aqui, porque o cálculo disso aqui, dependendo do tamanho do vetor, pode ser bem chato, né? Então, o que ele fez aqui? Ele vai considerar que o x da próxima, a equação dele vai ser o x da próxima iteração, ou seja, o x que eu quero achar, vai ser o x da iteração passada, mais o delta x. O que é esse delta x? Ele vai ser um vetor que vai satisfazer essa propriedade aqui. Então, o que acontece? O ΔX, ele vai ser um vetor que quando eu multiplique ele pelo jacobiano, tem que dar menos o vetor do sistema, certo? Tem que ser essa, essa coisinha aqui, essa equaçãozinha aqui. Então, eu tenho que achar esse ΔX aqui que satisfaça isso daqui, tá certo? Vamos tentar fazer esse primeiro exemplo aqui, só que utilizando esse método, certo? Eu não tenho certeza de certamente assim como é que faz esse método, mas pelo que eu entendi e dei uma olhada aqui no slide é isso, tá? Então vamos lá. A gente tem que o nosso f de x0 vai ser, como a gente já viu lá em cima, deixa eu pegar aqui, 0 e menos 4. Beleza. 0 e menos 4. Certo. Então, daqui o que eu vou ter? Eu tenho que multiplicar o jacobiano de x0 por alguma coisa, essa coisa eu vou chamar de ΔX, que dê menos esse sistema aqui, esse vetor aqui, menos 0,4. Então ele tem que dar 0 e 4, certo? Então como é que vai ficar isso aqui? Se a gente voltar lá e pegar o jacobiano, ele vai ficar, cadê? Aqui, ó, 1, 1, 4 e 2. Então vamos lá. 1, 1, 4 e 2. Vai ter que multiplicar alguma coisa, eu vou chamar de A e B, que dê 0 e 4. Assim, pronto. Então, eu vou multiplicar. Vamos botar isso aqui no sisteminha pra gente dar uma olhada. A mais B, a primeira linha vezes a primeira coluna, tem que dar 0. E 4A mais 2B tem que dar 4. Beleza, então daqui eu posso tirar que A é igual a menos B. Só passei o B para o outro lado, negativo. E daqui eu posso tirar que menos 4B, substituir o A aqui, ó, tá vendo? Mais 2B é igual a 4. Então eu vou ter que menos 2B é igual a 4. Com isso eu tenho que B é igual a menos 2. Logo, o A vale 2, porque é menos 2. Fica 2.
certo? Então, o nosso ΔX vai ser 2 e menos 2. E aí, quando eu jogar nessa fórmula aqui, eu vou ter que o meu x da primeira iteração vai ser o x da iteração passada, o x inicial, mais o ΔX. Que no caso vai ser 2 e 1 mais 2 e menos 2. É isso? Cadê aí? É. Não, tem alguma coisa errada aqui. Pera aí, não era pra ser assim não, galera. Acho que eu inverti os valores aqui, hein? Pera aí, deixa eu ver. Vamos fazer a substituição ao contrário aqui. O A é menos B, então vamos botar 4A mais... Não, menos 2A igual a 4. Meu A, 2A, vale 4. A igual a 2. Então B fica menos 2. Ué. 2 menos 2. Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu acho que eu devo estar fazendo alguma coisa errada aqui, eu só não tô percebendo. Mas enfim, o que importa é vocês perceberem isso. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada nesse cálculo do vetor aqui, e eu não tô percebendo. Acho que esse vetor aqui tem algum erro. Deve ter algum erro, alguma coisa que eu tô fazendo errado aqui. Mas enfim, o conceito é esse, tá? Pelo que eu entendi, é esse o conceito. Vocês vão multiplicar esse... Vocês vão fazer essa continha aqui e somar com esse ΔX aqui. Tá certo? Então, beleza. Isso daqui vai dar a mesma, em tese, no caso esse aqui tá errado, né? Eu não percebi o erro aqui que eu tô fazendo. Realmente não entendi aqui, mas vamos fingir aqui que deu, que nem lá no outro exemplo, que deu menos 2 aqui e 2 em cima. Pronto, vamos fingir que deu assim. Isso daqui vai dar o mesmo valor de 0,3, que é o valor aqui em cima, ó, 0,3, tá certo? Então, é uma fórmula de você não precisar calcular esse jacobiano inverso aqui, porque isso aqui pode ser bem chatinho de calcular, certo? Vocês podem evitar calcular esse vetor jacobiano aí, entendeu? Bom, no mais é isso. É um negocinho bem simples, que é um conteúdo que não acho que deve ser muito difícil. Caso tenha alguma coisa errada que vocês estão percebendo, peço desculpas. Como eu disse, esse sistema, essa parte de sistema não linear, eu não cheguei a estudar extensivamente quando eu estava pagando cálculo numérico, então eu não tenho muita ideia, não consigo muito ajudar vocês sobre essa parte, certo? Então se tiver alguma coisa errada, por favor me avisem, para eu corrigir. Bom, no mais é isso, galera. Vou finalizando por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me chamar. Tenha uma boa tarde e um ótimo dia.